No trecho, bem, não é a nona sinfonia, nem um título menor de grande música. Nós não estamos na Sala Santa Cecília. E isso vale como homenagem especial a um passageiro distinto que pede por favor. Observamos um narrador que. Eu vou falar narrador agora. Tipos de narrador. Existe narrador. Existem vários, né? Existe narrador narrador personagem, primeira pessoa. Tem narrador onisciente, que é aquele. Melhor, né? Existe o narrador personagem, que é a primeira pessoa. O narrador observador, que é a terceira pessoa, mas ele só observa, ele não sabe de tudo e nem está em todo lugar. Ele só observa a partir de um ponto de vista, então sua informação é limitada, mas ele não participa da história. Existe o narrador onisciente, que sabe de tudo, sabe o que a pessoa está sentindo, sabe o que a pessoa fez, o que ela vai fazer, sabe de tudo. Existe geralmente o onisciente e também o onipresente, que é que além de saber tudo, ou né, sabe tudo, ele está em todo lugar. Enquanto está acontecendo alguma coisa, ele sabe o que está acontecendo em outro lugar. Então é o onipresente. Onisciente e onipresente geralmente é a mesma coisa. Mas e aqui? E aqui? Observamos um narrador que relata como se não conhecesse os pensamentos e sentimentos das personagens, apenas observa os fatos da história, participa da história como personagem, conta a história e não participa da ação relatada, tudo sabe e conhece o pensamento e os sentimentos das personagens que participam da história. E aí, qual você acha que é? Se você disse que é a C, perfeito. Participa da história como personagem. Carlão, mas não é alguém que está contando lá? Não, gente, não é alguém que está contando, não. Ó, tem umas informações. É ele conversando com você. Ele tá contando pra você o que que acontece quando entra num táxi, que tudo que acontece ali, que já espera, ele tá esperando. De repente começa uma conversa ali entre ele e o motorista, e você tá participando, e é ele que tá contando ali aquela história. Ele participa sim da história. Algumas informações que podem ter passado despercebidas aqui, tá, gente? O que é Nona Sinfonia, gente? É uma belíssima composição de Beethoven, uma música clássica composta por Beethoven, a Nona Sinfonia. Ele cita a Sala Cecília Meirelles, é uma sala das mais tradicionais, uma das mais tradicionais salas de concerto do Brasil, tá? E está localizado lá no Rio de Janeiro. Carlão, eu não sabia disso, eu sou obrigado a saber? Bom, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é que eles baixem provas de ETEC e outras provas, quando vão fazer provas assim, estudem as provas dos anos anteriores. E quando você se depara com uma informação como essa, você vai procurar. Peraí, Sala Santa Cecília, nunca ouvi falar, o que que é? Vou pesquisar. Google. Vai pro Google, gente. Ah, o que que é nona sinfonia? Nona? Porque ele tinha nove e essa é a nona? Será? Vai pesquisar. Quem que compôs a nona sinfonia? Vai pesquisar. Porque se surgir isso de novo num outro texto, se surgir isso de novo em alguma outra coisa, você tem essa informação. Você já sabe, você aprende. Isso é estudar, gente. Isso é estudar. Então, isso é uma das maneiras de você estudar, ok? Então, você não é obrigado a saber, mas uma vez que você teve contato com essa informação, você é obrigado a procurar essa informação e aprender, ok? Pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. Já estamos aqui caminhando na questão 7. Eu queria deixar aqui um lembrete que eu vou fazer o lançamento de um curso de gramática. Então, se você tem dúvidas de português, se você tem dúvidas de gramática, de interpretação, figuras de linguagem, se atrapalha, não sabe direito o que é isso, não estudou direito na época da pandemia, ou está numa escola que você sabe que não oferece o que você precisa, ou se você é pai e sabe que seu filho está com dificuldade em língua portuguesa, em gramática, eu vou lançar um curso de gramática e interpretação, né? O nome do curso é Aprenda Gramática e que vai trabalhar todas essas informações. Então, fique ligado, inscreva-se no curso assim que eu fizer. Nossa, eu vou deixar o link aqui da inscrição, né, aqui nos comentários. Se inscreva para que você possa receber o lembrete e para você ver como eu vou explicar ali também como que vai funcionar o curso, tá? Como que vai ser. Então, certo? Beleza? Então é isso. Vamos continuar. Questão 8. Se não gostasse, eu desligava. Mantém-se. A oração em destaque mantém com a outra o período de relação de, ó, se não gostasse, eu desligava. Bom, eu sei que é uma frase, porque ela começa com letra maiúscula e termina com um ponto, ó, letra maiúscula aqui, termina com um ponto que indica o final dela, ok? Eu tenho também aqui dois verbos,
gostasse, desligava. Então, é um período composto, com duas orações. E eu vou analisar. Se não gostasse, eu desligava, tá? Como eu tenho uma vírgula aqui, provavelmente eu tenho aqui uma inversão, ok? Eu desligava se não gostasse. Beleza, vamos ver aqui que relação que ela tem uma com a outra. É uma relação de concessão, finalidade, causa, consequência, condição. Olha aqui o que eu falei para vocês sobre conhecer o nome das orações. Quando estudamos orações coordenadas, orações subordinadas, nós não devemos decorar o nome, porque o nome pouco importa. Quando você estiver escrevendo, você não vai ficar lembrando, oração subordinada, adverbial causal, oração coordenada, adversativa. Não, você não fica pensando nisso. Mas você tem que saber e conhecer qual intenção aquela conjunção tem. A adversativa é de uma adversidade. A explicativa é uma explicação. É bem óbvio, né? A aditiva, ela adiciona uma ideia a outra. Beleza, causal indica uma causa. É isso. Aqui, a conjunção é o se. Se não gostasse, o se da língua portuguesa ele tem várias funções, mas aqui é uma função específica. Ele está servindo como conjunção para ligar uma oração à outra. Ele dá uma ideia de concessão, oração adverbial, que, gente, oração subordinada adverbial. É ideia de concessão? É uma ideia de finalidade? É uma ideia de causa? É uma ideia de consequência? É uma ideia de condição? É uma ideia de condição. Opa, apagou ali. É uma ideia de condição. Se não gostasse, eu desligava. Caso eu não gostasse, a condição para desligar é o quê? Se eu não gostar. Se eu não gostar, desligaria. Seria feito o desligamento, né, da música em questão, ok? Então lembrem-se disso. Conjunção condicional. Se você me chamar, eu vou para a festa. Caso você me chame, olha a condição aí, ok? Seguindo, temos então uma oração subordinada adverbial condicional. Ela expressa a condição. Se é condicional, tem uma condição. Em relação à oração principal. Essa daqui é a oração principal e essa daqui é a oração subordinada adverbial condicional, tá? Podendo ser substituído por caso, contanto que não gostasse, eu desligava. Certo? E caso também. Dois exemplos aqui. Continuando. 9, lembra que vai até 12, até o exercício 12? Carlão do céu, quanta coisa estão tirando desse texto. Pois é, um texto. E você muitas vezes tem que voltar para o texto para ficar vendo. Então, por isso que tem que ler, cara. Se você está acostumado a ler, é cansativo. Não estou dizendo que quem não lê, quem lê não cansa, cansa. Tem que ficar indo e voltando. Porém, se você tem hábito de leitura, você sabe onde procurar e o que procurar e o que analisar. São migalhas, são pistas que você sabe o que você precisa procurar. O senhor já pensou chamar Tchaikovsky de esse troço? Uma curiosidade aqui, tá, gente? Uma curiosidade antes da gente ir para o texto. Sempre me perguntam sobre isso. Eu tenho aspas, repare as aspas aqui, ó. Aspas aqui, aspas aqui. Aspas tem que abrir e fechar, beleza? E eu tenho aspas aqui também e aqui também. Que doideira é essa? Como assim? Simples, tá? É que eu tenho realmente aspas duplas e aspas simples. Deixa eu apagar aqui. Como funciona isso? Funciona assim, ó. Toda vez que você abrir uma aspas, você abre primeiro a dupla. Carlão, mas eu já vi texto na internet que só tem aspas simples. Eu também. Tá errado, tá? Aspas tem que abrir dupla. Ok, ele cortou um trecho do texto. O senhor já pensou em chamar Tchaikovsky de esse troço? Fecha aspas. É uma pergunta, uma frase interrogativa aqui. Que ele está fazendo para uma pergunta retórica, mas tudo bem. Dentro dessa frase, ele quer dar destaque para esse trecho que não é usual, é feio, é o que outra pessoa falou. Ele está contando para esse passageiro o que outro passageiro falou. Então, nesse caso, ele está fazendo uma referência cruzada. Ele fala dele, uma outra coisa aqui. E você é uma outra pessoa que está lendo o texto. Você está aqui, ele está contando para esse o que o outro falou, e você está aqui vendo. Olha que loucura que é esse negócio aí. Para sabermos que esse troço não pertence ao texto original, é uma outra pessoa que falou, ele tem que pôr aspas de novo. Só que já abriu aspas. No texto não tinha, eu não lembro, mas não tinha, acho que não. Ele abriu as aspas aqui, veio. Preciso dar aspas de novo. Eu abro aspas
E aí eu fecho, abri uma dupla aqui atrás. Vem, preciso destacar por algum motivo. Eu abro uma aspa simples, só que eu tenho que fechar simples antes de fechar a dupla. Fecha simples e daí fecha a dupla. Carlão, se não tivesse aqui esse ponto de interrogação, eu ficaria com uma aspas tripla? Não é tripla, mas ela ficaria ali uma do ladinho da outra, parecendo uma aspas tripla. Então, pareceria, tá bom? Mas não é tripla. Mas sim, eu já vi isso acontecer em alguns textos, tá? Só curiosidade aí. Voltando para a questão. Esse troço. A observação feita por um passageiro provocou no motorista o quê? Ódio, revolta, agressividade, indiferença ou raiva. Pessoal, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco respostas que são quatro, são quase a mesma coisa. Repare que ódio, revolta e agressividade e raiva são quase que a mesma coisa, né? Quase, porque não são, tá? Qual dessas você acha que tá certa? Vamos ver? Aqui, ó. Opa, não pintei, não pintei. Opa, cadê? Aqui, ó. Revolta. Por que revolta? Vou explicar. Ódio. Ah, coloquei o texto aqui. Olha o texto aqui, ó. E já lhe aconteceu coloquei o trecho todo para que lembrássemos. E já lhe aconteceu de desligar? Ih, tantas vezes. Fico observando. Eu peguei retomando a conversa para você entender a lógica aqui que está acontecendo. Fico observando a fisionomia do passageiro. Uns mais acostumados, disfarçam, não dizem nada, mas tem outros que reclamam, não querem ouvir esse troço. O senhor já pensou chamar Tchaikovsky de esse troço? Agora ele usa aspas. Pois ouvi isso de um cidadão de gravata e passa de executivo. Disse que precisava se concentrar por causa de um negócio importante e Tchaikovsky perturbava a concentração. Aí o homem fala: Ah, ele talvez quisesse dizer que ficava tão empolgado pela música que esquecia o negócio? Pois sim. Olha, olha aqui a exclamação, olha aqui. Importante. Pois sim. Nesse caso, não falaria esse troço, que é o cúmulo da falta de respeito. Indignação. Olha a indignação dele aqui, ó, tá? Então, nesse caso, ele não tá nem com ódio, não é? Ódio é um sentimento forte, né? Tá com ódio da pessoa que chamou. Ele gostou, ele tá, ficou chateado. Ele se revoltou com o que a pessoa falou, mas ódio, assim, não ficou com ódio ao ponto de esperar o cara sair do táxi e atropelar o cara. Isso seria um ódio, né? Agressividade? Não, ele só mostrou aqui né, uma revolta, tipo, pois sim, nesse caso não precisa falar esse troço, ficou revoltado, pô, pra que falar assim? Por que falar disso assim, da música e tal, então, ó, agressividade não é, ele só revolta. Indiferença, nós sabemos que não foi. E raiva é um sentimento, assim, muito sinônimo de ódio, né? Mas ele tá com raiva, ficou com raiva do que ele falou, porque ele ofendeu a música dele. Não, gente, ele só expressou uma opinião e a pessoa aqui que tá ouvindo, ficou meio que revoltada lá, mas ok. Segue a vida, tá bom? Então, revolta. 10. Quase acabando as questões do texto. Na fala do motorista, ficava me imaginando num palco iluminado, tocando. As reticências foram usadas para. Olha, de novo, uma de pontuação aqui, gente. De novo, não, né? Não foi pontuação, foi acentuação, verdade. Uma de pontuação, reticências. Onde que eu uso reticências? Olha, quando eu quero dar imprecisão, quando eu quero dar uma pausa súbita, quando eu quero mostrar que tem algo para ser dito que não foi dito porque tem um motivo obscuro ali, uma interrupção porque alguém chegou no momento da narrativa, várias formas eu posso usar. Então vamos ver o que ele nos propôs aqui, ó. Indicar que alguém interrompeu a fala do motorista, ele estava falando e alguém interrompeu? Alguém entrou na frente, fechou, ele precisou buzinar, xingar alguém? Foi isso que aconteceu no texto? Sinalizar uma interrupção brusca da história? Houve isso também? Não lembro não, né? Representar na escrita hesitação comum na língua falada? Sugerir emoção, intervalo de silêncio, indicar que uma parte da história foi suprimida? Gente, só um detalhe, só uma curiosidade aqui. Todas as alternativas têm a ver com as reticências. Todas as alternativas têm a ver com reticências. Aqui, só uma que está certa, mas todas aqui indicam algo que pode ser usado em reticência. Então, se você sabe né, reticências indica, você tem que voltar ao texto para ver. Sugerir,
uma emoção, um intervalo de silêncio. Então ele está falando para ele que ele tem esse sonho. Ele nunca contou para ninguém, mas ele ficava me imaginando num palco iluminado, tocando. Precisa continuar. Ele já criou essa imagem na cabeça do passageiro e do leitor também. Então, é para sugerir um momento de intervalo de silêncio. Então, é importante saber para que serve as reticências, ou cada ponto, né? Cada pontuação, e entender que nesse momento aqui não foi nenhuma das outras, certo? Aqui eu já dei a resposta, já vi com a resposta dada aqui, né? De acordo com o texto, durante o trajeto percorrido pelo táxi, o passageiro sente-se agradecido por encontrar música em vez de tragédia diária noticiada pelas rádios, tá? Então repare que ele entrou e o primeiro parágrafo deixa claro isso, que ele já tá, já sei o que vai acontecer, já tá, né, tipo, chateado com aquilo. Então, não é, ele não está agradecido por poder ajudar o motorista a recuperar o clarinete, até porque ele não faz isso, não ter que pagar, porque ele fala que não deveria nem cobrar, mas ele cobra. O texto continua em algum lugar? Não, tá, gente? O texto acaba aí mesmo. O texto, se você pegar o livro lá, o texto não tem continuação, ele para ali, nós não sabemos o que aconteceu dali e nem precisa. A crônica é assim. Poder ajudar alguém desanimado a recuperar a sua autoestima? Não foi isso que aconteceu, tá? Ele fez isso, mas não é esse o intuito aqui dele se sentir agradecido. Poder conversar com alguém que também gosta de música, também foi o que aconteceu, mas não é o motivo por ele se sentir agradecido, tá? Questão 12, última questão aqui do texto. São 15 questões, tá? Antes de mais nada, são 15, essa é a última do texto. A frase que encerra a mensagem principal dessa crônica, ou seja, não é que encerra a crônica, a mensagem principal, que embala. Ou seja, qual é a mensagem principal do texto? Não desanime. O dia em que arranjar outro clarinete, quem sabe? Talvez seja até o mesmo que ele pertenceu, será uma festa. Essa é a mensagem principal. Falar do clarinete. Importante é gostar de música. Tem amor e devoção por música. Está se vendo que tem, que o Senhor tem de sobra. Está aqui na linha de baixo. Ninguém precisa ser grande em nada, desde que cultive alguma coisa bonita na vida. Ficava imaginando num palco, iluminado, tocando. Bobagem. Ou não é preciso que gostem de mim, nem que ela goste de mim. Ela quer a música. Qual é a alternativa certa, pessoal? O que vocês acham? Qual é a mensagem principal do texto? Se você disse a alternativa C, você acertou. Ninguém precisa ser grande em nada, desde que cultive alguma coisa bonita na vida. Pessoal, esse assunto, essa crônica, nós não sabemos se aconteceu e nem importa, porque é algo que é uma característica da crônica, é algo que pode acontecer. É uma situação que é totalmente plausível de alguém pegar um táxi, tá chateado porque pensa que vai ficar ali ouvindo um monte de besteira e acontece algo assim. E esta é a mensagem da crônica. Para quem? Para o motorista? Para ele, para quem está lendo também. Para mim e para você. Ok? Muito bem, tá? Então a crônica é focada na quebra de expectativa da ação rotineira de se pegar um táxi, que não tinha Uber, né? Era o Uber da época. Então tem uma quebra de expectativa, porque espera-se que vai acontecer algo e não acontece. Há uma escalada do gosto musical para o talento do motorista. Então o cara põe a música, legal, rola uma conversa por causa disso, vai parar na música e chega na mensagem aqui. Termina então com uma reflexão útil tanto para o taxista, como para nós leitores. Certo, gente? Muito bem. Agora nós temos um texto aqui de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, poeta. Se você sabe, conhece, o Morte e Vida Severina, grande obra de João Cabral de Melo Neto. Pegou uma prova para ver, pegou um texto para ver, viu ele, João Cabral do Melo Neto. Quem que é esse cara? Pesquisa sobre ele, gente. Tenta ler um pouquinho, saber quem é importante. Isso é estudar. O futebol brasileiro evocado da Europa. O que é evocado? Chamado, buscado, chamado. Evocar é chamar, tá? A bola não é inimiga, como o touro numa corrida. E embora seja um utensílio caseiro que não se usa sem risco, não é um utensílio impessoal, sempre manso, de gesto usual. É um utensílio semivivo, de reação própria como um bicho. E que, como bicho, é mister, ou seja, é importante, mais que bicho, como mulher
usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcia de mão. Poema de João Cabral de Melo Neto. Vamos ver o que está pedindo aqui no exercício, tá, gente? Opa, aqui. A comparação estabelecida no poema se baseia na personificação da bola, atribuindo a ela características de um ser vivo. Tem isso? Personificação, figura de linguagem que dá característica para um ser inanimado, uma característica humana ou viva, tá? A nuvem tá chorando, tá chovendo, a nuvem tá chorando. Nuvem não chora. Nuvem é nuvem. Tá chovendo. Diferente. Será que tem? Vamos ver? Tem aqui, vamos voltar. A bola não é inimiga, nem é touro. Não, vamos seguir aqui. Será que é isso? Não sei. Idealização de que o futebol é um esporte encantador, mediante alusão à manha e à mulher, né? Referenciando a manha, se jogar futebol, e o cuidado ou o contato com a mulher. Ele fala ali de mulher, né? Distinção entre o modo que se joga o futebol europeu e o brasileiro. Faz referência a isso? Associação entre o uso do touro em esportes na Europa e a bola com dispositivo doméstico. Na Europa, onde touro, né, participa de um esporte, é na Espanha, nas touradas. Cita a Espanha? Cita a tourada? Não lembro. E representação da figura feminina que é igualada a um objeto ou um bicho. Iguala a mulher a um bicho ou um objeto? Será que sim? Qual alternativa você acha que está certa aqui? Qual você chutaria ou marcaria? Vamos ver? Personificação da bola, atribuindo a ela características de um ser vivo. Qual característica que ele atribuindo, gente? Um utensílio semivivo, de reação própria, como um bicho. Bola é semivivo? Não é. Quer dizer que a bola tá ali viva num campo, chuta para cá, chuta para lá. Ele tem essa ideia, essa personificação de semivivo. E que, como bicho, é misto, ou seja, é importante, e aí segue o texto. Mas aqui esse ponto nos explica semivivo, reação própria, como um bicho. Não, não é um bicho, tá? Na questão 14 e 15, indique a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases. Então, eu tenho dois exercícios com lacunas. Agora, eu tenho uma aqui que fala de concordância. Vamos falar de concordância nominal. As testemunhas julgaram inconsistente, né? Olha, duas ali. O conjunto de provas apresentadas. As provas estão anexa ou anexo? São essas três possibilidades aí. As garotas estavam menos ou menos preparadas? Ai, ai, doeu. Ai, essa doeu. A garota estava meia ou meio calada? Ai, essa doeu também. Tem umas que dói, né? Bom, vamos a umas informações aqui, gente. As testemunhas julgaram inconsistentes ou inconsistente o conjunto de provas. O que vocês acham? Uma dica: você já sabe e aprenda de uma vez por outras que a palavra menos não existe. Então eu já descarto essa palavra aqui. Menos não. Então, errado. Isso aqui tá errado. Tá? O X aqui é de errado, não é de alternativa certa, não. Meia. Meia só quando indicar quantidade, né? Comi meia laranja. Meia, metade. Ok? Ou substantivo daquilo que você coloca no pé para calçar o seu sapato, seu tênis. Meia, calcei a meia ou as meias. Ok? Então, a garota estava meia calada? Não, metade dela calada, metade não para de falar. Não existe, né? Então, meia também não. Onde tiver meia, também não. Ó, meia calada não. Meia calada também não. Então, não, não. Bom, Carlão, eu tô com dúvida na primeira aqui, ó. É inconsistente, as pessoas julgaram inconsistentes o conjunto de provas ou inconsistente? Calma. Se tá na dúvida, vamos para cá. A segunda aqui, as provas estão anexa, anexas ou anexo? Nós estamos falando de provas, são as provas. Então, se são as provas, as provas estão anexas. Bom, aqui eu já vi que não é.
Aqui não tem anexa, aqui tem anexo, aqui tem anexas. Então, a alternativa certa. Opa! Então, a alternativa certa é aqui. Ó, porque, de novo. Opa, opa, vou pegar daqui, vai. Meia não pode, meia não pode, menos não pode. Sobraram duas. Por que que é inconsistente e não inconsistente são as testemunhas? Mas, ó, as testemunhas julgaram inconsistente o conjunto de provas. O conjunto. O inconsistente está falando de conjunto. E por que que anexas são as provas estão anexas ao laudo? Tá anexo a alguma coisa, tá? Ao laudo. Mas o que que são que está anexo? As provas. Beleza? Tranquilo? Então achamos a certa. E a última, o garoto sempre obedece aos pais ou os pais. É proibida ou é proibido música alta nesse recinto? A multidão se aglomerou, se aglomeraram. A maioria rejeitou, rejeitaram o convite. Ai, meu Deus, e agora, hein? O que que você faria aqui? Bom, quem obedece, obedece a alguém. Se obedece à mãe, tem um acento indicativo de crase, tá? Isso daí é regência. Vamos estudar na aula de regência. Se é pais, no masculino, então obedece a os pais. Então eu sei que é aos. Então, os e os, eu já tirei essas duas aqui. Fiquei nas três aqui. Beleza. É proibida ou é proibido? Gente, essa expressão proibida, proibido, ela varia conforme a palavra que está aqui. Na verdade, quando tem ou não o artigo antes da palavra que se refere. Por exemplo, vou colocar uma placa proibindo pessoas de entrar em algum recinto. É proibido entrada de pessoas no recinto. É proibido entrada. Agora, se eu quero colocar que é proibida a entrada, se eu colocar um a, né, depois da expressão proibida, aí é proibida a entrada. Mesma coisa aqui, ó. É proibido música alta no recinto. Se eu coloco um a antes de música, é proibida a música alta nesse recinto. Então, no caso aqui, proibido. Então, pode ser um dos dois aqui, tá? Aqui, a multidão se aglomerou ou se aglomeraram? Quem se aglomerou? A multidão. Então, a multidão se aglomerou em frente. Carlão, mas é multidão, estamos falando de várias pessoas. Eu sei, mas aqui está no singular. A multidão, por mais que indique um grupo de pessoas, podia ser as multidões. Tem multidão de um partido, a multidão de outro partido, as multidões se aglomeraram. Beleza, eu tenho duas multidões, plural. A multidão se aglomerou. E aqui a maioria rejeitou. Mas não é a maioria, é mais de um. Tá, mas aqui está no singular. A maioria rejeitou. Poderia ser plural se tivessem outras construções, que eu mostro lá em concordância, quando fizermos a aula de concordância. Mas aqui é somente isso. Beleza? Certinho? Então, a alternativa certa é. Opa, vai sumir aqui, tá? Não é aglomeraram e nem rejeitaram. Então, essa aqui também está errada. E esse aqui também está errado porque tá rejeitaram aqui, ok? E aglomeraram também. Então, achamos. A alternativa certa é esta daqui. O garoto sempre obedeceu aos pais. É proibido música alta nesse recinto. A multidão se aglomerou em frente ao palácio e a maioria rejeitou o convite. Perceberam? Ninguém está pedindo um nome. Como que se chama esse tipo de concordância? Não, a gente até ensina quando está falando de gramática, mas para você entender o conceito. É na prática que entendemos, certo? Muito bem, terminamos então essa correção de exercícios. Lembrando você, para se inscrever, entrar no meu curso Aprenda Gramática, para poder aprender essas regras. Eu vou dar dicas, eu vou dar pulo do gato, eu vou dar umas manhas para vocês entenderem como fazer cada um, como entender cada uma dessas regras, ok? Além de outros exercícios comentados. Se você vai fazer uma prova, espero que você tenha gostado dessa correção e espero que isso ajude você a ir bem na prova, ok? Então é isso, um abraço e fui!